Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nesta noite eu gostaria de fazer a meditação sobre duas passagens. A barra também, viu, Gui? Mas não tem problema. Texto também após esta leitura, irmãos, e também a exposição desta passagem, eu gostaria de também falar sobre a primeira carta de Timóteo, ou a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Não vou ser muito prolongado na exposição, mas creio ser oportuno, ao falar dos diáconos, mencionarmos as duas passagens. Vamos nos concentrar agora em Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta. Enquanto os irmãos estão abrindo, só para tomarmos ciência, nós estamos para rememorar, irmãos, o que estávamos falando no domingo passado. Estamos em vésperas de eleições de liderança da igreja e cremos ser oportuno, falando em nome do conselho, nós orientarmos a igreja, meus irmãos, quanto a esta eleição, quanto às funções, quanto às qualificações e requisitos daqueles que devem ser eleitos ou devem concorrer aos ofícios de presbítero e diácono. Então, nesta noite, irmãos, especificamente falando, eu tratarei sobre as qualificações dos diáconos e vai ser aí um que a mais também para a aula de domingo, né? Eu creio que pode haver muitas perguntas e também não quero gastar todas as fichas, mas creio ser muito importante, irmãos, nós voltarmos a atenção quanto a esta questão do diaconato. Vamos ler a palavra do Senhor. Ou melhor, irmãos, para ficarmos adiantados no tempo, conforme eu for fazendo a exposição, nós vamos ler assim o texto sagrado. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Oremos. Deus Santo, muito obrigado, ó Pai amado, por este momento sublime em que a Tua palavra está aberta. Te louvamos por todos os atos deste culto. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E, ó Pai amado, muito obrigado também, porque o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra e orienta o coração do Teu povo, ó Deus, como nos ensina Atos 14, a orarmos por esta eleição, a fazermos, ó Deus, no Espírito, a realmente colocarmos a nossa vida na Tua dependência. E que o testemunho interno, cada passo da eleição, seja, sobretudo, não a nossa vontade, mas a Tua, ó Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, abençoa a Tua igreja. Muito obrigado pela liderança já existente. Te louvamos, ó Senhor, por aqueles irmãos que já tiveram seus mandatos vencidos, mas com um zelo na Tua presença, te serviram, te adoraram em espírito e em verdade. E, ó Pai amado, que o Senhor possa abençoar aqueles que serão eleitos, que seja a Tua soberana vontade na nossa vida. Também o Senhor possa falar e pastorear o nosso coração neste momento. E louvado seja o Teu nome por esta hora, que o Teu Santo Espírito capacite o nosso viver. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, deixe-me pegar aqui o controle. Nesta noite, eu gostaria de falar com os amados sobre as qualificações. É ali, né? Peraí. É aqui. Isso, as qualificações dos diáconos. Então, irmãos, assim como é importante nós entendermos os requisitos do ofício do presbiterato, de certo modo também é importante e vital nós conhecermos as qualificações dos diáconos. Então, uma pergunta para nós meditarmos no coração é a seguinte: quais são as características que um diácono deve possuir, não só na igreja local, meus irmãos, mas durante toda a sua caminhada, no seu exercício, no seu ofício, na sua vida como servo do Senhor? O que ele deve ter? Quais os requisitos? O que deve transparecer na sua atitude, na sua vida prática, na sua ética? O que um diácono deve mostrar como servo do Senhor quando se trata deste ofício e do seu exercício? Então, nós vamos ver nesta noite, meus amados, as qualificações, ou algumas delas, quanto ao diaconato. Então, meus amados, não sei se os irmãos conhecem o termo diácono, mas o termo diácono vem da língua grega e significa um servo.
ministro que atende a um pedido ou necessidade do outro. Então, só para os irmãos tomarem ciência, eu creio que muitos já sabem dessa finalidade, mas o diácono é um servo levantado por Deus, meus irmãos, não para visar o seu benefício, mas para ajudar a igreja, os seus irmãos, o próximo, numa necessidade específica. O pedido do irmão, uma necessidade, algo que ele precisa, o diácono está ali para servir. Só para conhecimento dos irmãos, meus amados, tem 3 palavras importantíssimas quando se trata na Bíblia, né, do termo servo. Lembram das passagens em que Paulo fala, Paulo, servo de Jesus Cristo? Você vai ver também aquela expressão, Tiago, servo de Jesus Cristo. Ela não é diácono, mas aquela palavra é doulos, onde a pessoa se coloca como escrava, mostrando que a vida não é mais dele, mas é uma pessoa totalmente cativa, dependente, voltada para servir. Tiago, que é irmão do Senhor, ele não era crente, meus irmãos, assim como alguns irmãos do Senhor, no princípio, ele não creu em Jesus, mas é linda a trajetória de Tiago. Pastor Hernandes, ele vai falar assim, Tiago, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder, servo. Servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra palavra, meus irmãos, interessante para servidão, é aquela ruperetas, na qual os discípulos são chamados assim. 1 aos Coríntios, capítulo 4, vai falar assim, importa que sejamos conhecidos como ministros de Cristo. Um diácono é um ministro, é um servo, é aquele que vem para servir. E a palavra ruperetas, né? Desculpem usar o termo, meus irmãos, mas é uma palavra rica, né? Não sei se vocês já assistiram aí aquele filme Ben-Hur, onde o pessoal nos navios ficavam remando na parte de baixo. Tinham soldados que ficavam na proa, na parte de cima do navio, e você vai ver aquela parte abaixo, subterrânea no navio, onde tinham os remadores. Eles eram os escravos remadores, e ali, meus irmãos, mostrando que aquele que vem para servir, ele não deve ter o seu foco ou sua mente no topo. Certos irmãos vão falar na história que é muito fácil você visar a proa, mas não visar o lugar abaixo. Muitos que querem ser líder querem colocar a sua visão nos holofotes, à frente, e muitos não querem ficar embaixo. A ideia cristã, meus irmãos, é que o líder, ele não deve ficar visando a sua própria glória, ele não está aqui para aparecer. Jesus nos ensina que aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva ou serve, né? Então, meus amados, você vai ver hoje, nos nossos dias, muitos superpastores, pessoas aí que almejam ser bispos, apóstolos, você vai ver grandes pessoas que querem falar, olha, esse é grande homem de Deus. Brincando aqui com os irmãos, eu acho que eu já até falei isso, eu fui na Conde de Sarzedas, meus irmãos, você vai ver ternos brilhantes, coloridos. Brinquei com o presbítero Marcelo, eu acho que vi até um terno vermelho. Eu não tenho coragem, viu, meus irmãos? Mas a ideia é que hoje você vai ver que aquele que está à frente tem que aparecer. Mas é o contrário. O líder servo é aquele que não aparece. Convém que Deus cresça, que Cristo cresça e nós diminuamos. Então, meus irmãos, o diácono é um ministro. Ele está voltado para as necessidades e fins da igreja. E com certeza Deus está levantando homens para servir e ajudar o seu irmão na sua necessidade. Bom, meus irmãos, a origem do diaconato está em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. E é sobre isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesta noite, né? Nós vamos olhar que o ofício surgiu em razão de uma dificuldade encontrada dentre a comunidade. Pessoas pobres estavam sendo esquecidas na assistência. Não foi de propósito, irmãos, mas os apóstolos eram atarefados. Imagine com a pregação do evangelho haver a conversão de 3.000. Depois um acréscimo de 2. Irmãos, brincando aqui, lidar com cerca de 150 membros, Deus tem que nos dar graça. Imagine em nível de milhares de pessoas. E você vai ver, meus irmãos, não só em termos do povo ali, com certeza os apóstolos atenderam outras necessidades. Não foi algo proposital, mas estava crescendo. E nisso Deus colocou no coração de haver a eleição dos diáconos. E é sobre isso que nós vamos ver. Diante disso, os apóstolos veem a necessidade de escolher homens capazes de suprir
essas necessidades. Eu vou ler rapidinho, irmãos, e depois vou dar um panorama de como funcionam os versos 1 a 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. E aí você vai ver a necessidade de haver uma eleição, irmãos. Porque as viúvas deles, o que diz aí, irmãos? Estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Não foi algo proposital, mas era uma necessidade. E olhem o verso 2. Então, os 12, o presbítero Valdir deixou aí um vídeo sobre o sistema de governo, irmãos. A igreja presbiteriana funciona da seguinte forma, na forma de governar. Alguns governam sobre todos. E você vai ver que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, meus irmãos, qual era o foco dos apóstolos? Pregar a palavra, ajudar os irmãos com o evangelho do Senhor. E você vai ver que agora os apóstolos vão providenciar uma saída. Verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, olhem o número aí, irmãos, 7 homens, e olhem as qualificações. Vamos ler, irmãos? Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos o que aí, irmãos? A oração e ao ministério da palavra. Estão de máscara, mas dá para entender vocês aí, né? Verso 5, irmãos. O parecer agradou a toda a comunidade, então ia beneficiar a igreja. E olhem lá, e elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você vai ver Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e este orando, lhes impuseram a mão. E olhem o benefício, irmãos. O que diz aí? Vamos ler todos juntos? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então vamos ver aqui, irmãos, como funciona. Olhem lá. Então, verso 2 vai falar que a comunidade foi convocada pelos discípulos. Houve uma assembleia ali, irmãos, bem como nós vamos fazer no dia 6. Foi uma escolha democrática e não autoritária ou arbitrária dos apóstolos. Meus irmãos, o nosso sistema de governo é presbiteriano, onde os presbíteros são homens levantados por Deus para orientar a igreja. Mas você vai ver aí outras formas de governar. Um governa sobre todos, e algumas igrejas fazem isso. Mas é interessante que não há uma autocracia, mas uma democracia. Não, eu sou apóstolo. Paulo não vai falar, ou Pedro não vai falar assim, irmãos. Mas você vai ver que é uma eleição sem autoridade, no sentido de eu impor alguma coisa à igreja, mas é no sentido de vocês, igreja, escolherem como bem lhe parecerem, na dependência do Senhor. O texto vai falar, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens. Olhem lá, meus irmãos, era para benefício da comunidade e não para engrandecimento próprio, porque o verso 3 vai falar assim, aos quais encarregaremos deste serviço. Homens específicos, levantados por Deus para abençoar a igreja ali específica, na necessidade que foi levantada. Olhem lá, meus irmãos, aos apóstolos caberiam o ministério da palavra e da oração. E o parecer, verso 5 vai falar, agradou a toda a comunidade. E, consequentemente, toda a comunidade foi abençoada. Irmãos, então que nós estejamos orando por essas eleições, meus irmãos, para que a comunidade seja abençoada, as necessidades da igreja e além delas sejam atendidas, e que nós possamos, meus irmãos, ser uma igreja abençoada no bairro que nós queremos ter. Que este bairro possa conhecer o Senhor Jesus e que nós sejamos servos consagrados para a glória do Senhor. Que faça bem para a igreja, mas faça bem, meus irmãos, além da igreja, pela glória do Senhor, ou para a glória do nosso Senhor. Então, vamos ver agora, meus amados, as qualificações
dos diáconos. Então, eu vou chamar a atenção dos irmãos no verso 3 aqui, e depois a gente salta lá para 1 Timóteo. Olhem aí de novo o verso 3. Então, aqui nós vamos ver 3 características, meus irmãos. Primeiro, ou a primeira, é ter boa reputação. Então, nós vamos ver aí, meus irmãos, que quando a Bíblia fala sobre uma boa reputação, é alguém que tem um testemunho honroso, é alguém que mostra com a sua vida que é um servo do Senhor Jesus. E isso, meus irmãos, não fica em algo introspectivo, mas você vai ver através da vida de Cornélio, em Atos, capítulo 10, versículo 22, que era um irmão gentil, que não era da nação judaica, mas que realmente dava um bom testemunho a toda a nação. Ele não era um líder, meus irmãos, mas ele mostra como um líder deve ser. Com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua ética, ele tem que mostrar aí que é do Senhor Jesus. Então, que Deus nos dê, meus amados, essa boa reputação, né, nos dê essa vida prática, para que nós possamos não só pregar com a palavra, mas também com as atitudes. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. É interessante esta palavra, sempre que você pensar na palavra cheio, é que você deve ser, não só o líder, eu falo, meus irmãos, mas toda a igreja deve ser preenchida pelo Espírito Santo. Você deve se deixar encher. Pastor Hernandes vai falar assim, uma coisa é ter o Espírito na sua vida, outra coisa é ter o Espírito presidindo, caminhando com você o tempo todo, você se esvaziando a cada dia de si mesmo e deixando Deus encher o seu coração. Efésios capítulo 5 vai falar, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, a ideia de encher do Espírito é como um recipiente, né? Não sei quem gosta de Coca-Cola, mas Coca-Cola faz mal, viu, meus irmãos? Eu brincando aqui, né? Mas a ideia é que você... A Gabi riu, olha, acho que ela gosta. Irmãos, você tem que esvaziar você e falar, Senhor, eu sou um recipiente aberto. É interessante, eu vou avançar um pouquinho na ideia do texto, é uma ação passiva. É falar assim, Senhor, eu me rendo. Eu quero tirar tudo de mim para que o Senhor me preencha. Isso, meus irmãos, é uma graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, vai falar assim, eu oro para que Cristo faça isso e você conheça as dimensões do amor de Deus e que você seja tomado de toda a plenitude do Espírito. Que Deus nos ajude, irmãos. Mas a ideia é de ser preenchido. A gente não deve ser um receptáculo vazio, mas deixe o Senhor encher a sua vida. Não podemos ser vazios. Todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo, de igual modo o líder. É a semelhança de Estevão, meus irmãos. O presbítero Carlinhos, ele nos falou da atitude dos fariseus, daquelas pessoas que se levantaram contra, né? Uma série de pessoas que deveriam conhecer o Senhor. Mas você vai ver, meus amados, interessante que Estevão estava ali como o rosto de um anjo. Não que ele o fosse, mas no sentido de que quando ele vai ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus, aos olhos de alguns é blasfêmia, mas aos olhos do Senhor é uma experiência maravilhosa que glorifica o nome do Senhor. Irmãos, capítulo 7, Estevão vai dar uma aula de Bíblia, começando de Abraão até o testemunho de Moisés ali, mostrando Jesus Cristo como justo. Ele vai confrontar aquelas pessoas, homens que não circuncidaram o seu coração, que endureceram a sua cerviz. Mas, meus irmãos, ele foi apedrejado, foi morto. Mas aquele homem é visto não só na sua eleição, mas quando já é eleito, pregando o evangelho, visto como alguém cheio, preenchido por Deus, pelo Espírito Santo. Isso é bênção, irmãos. Que Deus nos dê essa coragem, né? Falo por mim também. E que nós possamos proclamar as maravilhas do Senhor Jesus. Um outro ponto, irmãos, nós não devemos só ser cheios do Espírito, mas também devemos ser cheios de sabedoria. Não é a sabedoria humana, mas a sabedoria que Deus dá, meus amados, faltou um acento ali, para procedermos nos diversos desafios do diaconato. Meus irmãos, nós lemos na primeira carta aos Coríntios, e o texto vai falar que Deus não chamou muitas pessoas sábias, mas pessoas simples, para mostrar que Deus usa as fracas
para envergonhar as fortes. Em Atos capítulo 1, as pessoas vão falar, não é... Pedro era um iletrado, e Deus vai dar intrepidez, meus irmãos, para que as pessoas pudessem entender a mensagem de Cristo na sua própria língua materna. É aquela palavra, irmãos, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, no sentido de nos abençoar, meus irmãos. Podem ter certeza que você vai olhar em muitas igrejas, em muitos lugares, meus irmãos, que há pessoas que são simples, que às vezes não têm uma faculdade, não têm uma escolaridade de nível superior, mas que são levantadas por Deus, dão aula de Bíblia, servem ao Senhor, glorificam o nome de Deus, e não é sabedoria humana, é sabedoria do alto. E pode ter certeza que Deus pode dar essa capacidade. Pastor, olha, às vezes eu não consigo. Irmãos, eu falei para um irmão, esta semana eu fiquei 5 anos sem estudar. Me formei no 2º grau. Aí fiquei 5 anos sem estudar, Jonatas, antes de entrar no seminário. Deus colocou essa paixão e fogo no meu coração. Mas eu falei, será que vai dar, Carlinhos? Fiquei pensando. Irmãos, eu fiz o vestibular, João, eu passei em 14º de 50. Aí entrei no seminário lá, dona Marli, fiquei assim. Um irmão falou, ó, sou bancário, 2 faculdades, e eu aqui, ó, só querendo voltar para trás, né? E o pessoal mostrando graduação, dona Neni. Eu falei, gente, onde sou, quem estou, né? Brincando aqui com os irmãos. Estou perdido. Se o Senhor me enviou, Ele vai dar graça. Irmãos, pela graça de Deus, eu compartilhei esse testemunho para um irmão nesta semana. Por volta de 20 a 25 alunos, eu fui o único a me formar sem reprovar. Então, foi graça de Deus. Eu não falo isso para engrandecimento pessoal, irmãos, mas eu falo, olha, Deus foi ajudando, grego e hebraico fui passando, foi tranquilo, foi conseguindo, Deus foi abrindo os caminhos. Com certeza Deus abençoou os irmãos lá na frente, também outros pastores eu conheço da minha turma, mas eu vejo, meus irmãos, que Deus vai dando direção, sabedoria do alto. Eu tinha dificuldades para ler o português, estou sabendo até grego e hebraico. Olha que bênção, né? Então é graça do Senhor, meus irmãos. Toda glória seja a Deus, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E com certeza, meus irmãos, se você pedir sabedoria, o Senhor não impropera. Ele não vai fechar a mão, mas o Senhor é receptivo àqueles que dependem de Deus na sua graça, na sua caminhada, no serviço, no ofício, bem como em toda a vida. Então vamos voltar agora, meus irmãos. Eu peço que você volte um pouco, né? Deixe esse texto de lado, mas volte a sua atenção para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8. Nós vamos ver mais algumas qualificações. Não vou ser muito demorado, irmãos, mas eu creio ser relevante nós caminharmos até o fim dessas recomendações. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 até o 13. Diz assim, irmãos: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam, o que é, irmãos? Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aí o verso 11 eu vou deixar para a escola dominical, tá, irmãos? Da mesma sorte quanto a mulheres, né, não temos isso, mas a gente vai explicar mais para frente lá. Questão de escola bíblica, né? É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. E aí vamos ler todos o verso 13, irmãos. Fala assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos ver rapidamente, irmãos, dessas qualificações. Além das 3 em Atos, nós vamos ver mais algumas. Ele deve ser respeitável.
O diácono, irmãos, deve ser alguém sério no seu procedimento, respeitável como homem e líder. A ideia, irmãos, é que deve ser alguém honrável, no sentido de que este homem está dando um bom testemunho, uma ideia correlata com o que nós vimos em Atos. Ter uma só palavra, é o homem sim, sim, não, não. O diácono não pode pensar uma coisa e dizer outra. A sua palavra deve ser sempre verdadeira para com todos. E também, irmãos, temperada com sal. Temos que ser luz naquilo que nós falamos e dar um bom testemunho na nossa palavra. Não ser inclinado a muito vinho. Eu falei sobre isso no presbiterato também. Paulo não condena o uso do vinho, irmãos, mas sim a embriaguez. Mas, contudo, nós cremos que a abstinência seja o melhor caminho, no sentido que você deve ser uma testemunha viva e não servir de escândalo para ninguém. Não ser cobiçoso de sorte da ganância. Irmãos, a ideia aqui na original é ansioso pelo lucro ilegítimo. Eu não posso visar o lucro errado, não é? E devo visar sempre a glória de Deus. A ideia é de alguém que obtém lucros ilicitamente. O líder deve ser honesto e transparente nos seus negócios. Conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Irmãos, deixe-me explicar isso aqui olhando para vocês, que é muito interessante. A ideia de conservar o mistério da fé com consciência limpa é que Deus me deu, de uma forma espiritual, algo nas mãos que eu tenho que segurar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, o mistério da fé significa não algo oculto, não algo misterioso, mas a ideia de que Deus revelou a sua vontade em Cristo. Esse mistério era desconhecido na sua plenitude no Antigo Testamento, mas para nós é claro. Eu sei que Deus me amou e me salvou em Cristo Jesus. Que bênção, meus irmãos. E eu, como servo, e eu, como líder, tenho que, conservar esta bênção e não manchar a minha vida, mas ser grato pelo que o Senhor fez por mim e realmente, com esta bênção, meus irmãos, engrandecer o reino e dar um testemunho bom para a glória do Senhor. A ideia é que o líder deve manter pura a sã doutrina, não só em questão de testemunho, mas, meus irmãos, de pregar a verdadeira palavra, de não deixar as outras coisas me contaminarem. Se eu sou um servo de Deus, eu tenho que ter esta palavra no meu coração. Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra o Senhor. E que, ao mesmo tempo, eu também possa dar razão da esperança que tem no meu coração. Que os meus lábios anunciem a mensagem do Senhor. Ser experimentado. Irmãos, a ideia aqui de experimentado é o não neófito, como a gente falou, mas também é alguém que passa por testes, né, por provações, por provas, se ele é qualificado de fato, e quando ele passa por este crivo, ele é alguém que passou no teste. E é interessante que Paulo vai falar isso, né? O diácono não deve ser neófito, mas alguém com experiência de vida cristã. E aí Paulo, no verso 10, vai acrescentar, e se, né, é bem essa expressão mesmo, mostrarem irrepreensíveis, quando ele passar no teste, que ele exerça o diaconato. Vai mais ainda, irmãos, já estou terminando e eu paro por aqui. Ser marido de uma só mulher, né, o solteiro pode também, mas a ideia aqui, irmãos, o ensino de Paulo é que o líder deve viver uma vida conjugal exemplar, livre de qualquer imoralidade. Não deve ficar olhando para qualquer mulher, irmãos. Ele deve ter no seu coração a sua esposa. Governar bem seus filhos e a sua própria casa. Então, sempre que você pensar nessa palavra governar, a ideia, irmãos, é aquele que se coloca à frente. Quando a minha família precisar de mim, eu estou à frente. A ideia de governar é essa. Eu estou na linha de frente para cuidar dos meus. Então, a família do diácono deve ser um exemplo de vida cristã. Irmãos, é claro que entra naquele princípio, nós temos que colocar a nossa família nos caminhos do Senhor. Às vezes nós damos o nosso coração, mas quem converte, quem muda, não somos nós. Mas ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelos seus,
e se coloque na linha de frente. E com certeza Deus pode abençoar a nossa vida. Irmãos, e aí o verso 13 vai falar assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, deixe-me dizer aqui uma palavra em dois âmbitos. A primeira, meus irmãos, eu vejo aqui o nosso irmão diácono André, vejo o diácono João Marcos, vejo o seu Pedro, que está no virtual, vejo o diácono Gilberto Ortega, que está para vencer aí dia 20, né, de março, seu Gilberto. Esta palavra, ela tem, de certo modo, uma palavra voltada para vocês em primeira instância, porque o texto vai falar assim: se você desempenhou bem o ofício em exercício, com certeza vocês vão alcançar para si mesmos, justa preeminência. A ideia, irmãos, é que Deus deve olhar para nós e falar assim: esses irmãos estão servindo fielmente ao Senhor. Que vocês zelem por isso, para que essa justa preeminência deem um bom testemunho para que vocês sirvam mais ainda o Senhor Jesus. E também desempenhem melhor o papel de vocês para que a igreja, nesse testemunho interno, glorifique a Deus através da vida de vocês. E que o ofício, o exercício do diaconato não faça vocês murcharem na fé. Pelo contrário, o texto vai falar assim, que aos olhos da igreja cause um bom testemunho, a preeminência, esses irmãos já estão, que eles passem à frente e continuem glorificando. Irmãos, a gente não está fazendo boca de urna, mas a ideia é que esses homens estão servindo a quem honra, honra. É nesse sentido. E o texto vai falar assim, além deles darem um bom testemunho interno, que o fato de servir a Deus através do ofício causa intrepidez. No sentido assim, olha, não, eu vou servir mais, eu vou me fortalecer, eu vou me colocar ainda mais à disposição para servir. E assim, a minha fé, meus irmãos, seja vista de uma forma maior e melhor, cada vez mais consagrada. A nós não foi só dado o privilégio de crer, mas de sofrer por ele. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando, capacitando e também colocando o coração de vocês no foco, né? E que Deus seja louvado na vida dos irmãos. Eu deixo aqui um voto pessoal, porque eu olho os irmãos e vocês são testemunhas vivas. Que Deus continue fortalecendo a vida dos irmãos. Mas eu também vejo, meus amados, que ser um líder para a glória de Deus vale muito a pena. Um testemunho pessoal aqui, irmãos, como pastor, eu fico vendo que quando se trata de eleição, né, nomeações, né, voltando até um pouquinho para o começo do ano, às vezes tem gente que pode falar, não, pastor, eu não quero, não, pastor, deixa outros, né? Há trabalho certo para ti cristão, e só tu, ó crente, o poderás fazer. E eu creio, meus irmãos, que eu tive uma grata surpresa nessa semana. Algumas pessoas entraram em contato comigo, falando, pastor, olha, eu quero servir, eu quero me colocar. Algumas pessoas também tiveram seus conflitos, mas graças a Deus, Deus tem trabalhado. E, meus irmãos, servir ao Senhor é um privilégio. Se coloque nas mãos de Deus. Sirva ao Senhor, é um privilégio, vale muito a pena. Isso vai fortalecer você. Pastor, eu não me sinto qualificado. Deus pode te capacitar. É Ele quem está no controle, meus irmãos, da sua igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E com certeza se coloque nas mãos do Senhor. Nós não devemos recuar, mas sermos despertados. Não sabemos quem vai ser, mas a quem enviarei? É o Senhor que está dizendo. Quem há de ir por nós? Senhor, vou recuar? Não. Eis-me aqui, envia-me a mim. É o que nós precisamos, meus irmãos. Nós devemos ser gratos diante de tudo que Deus é e faz por nós, nos colocarmos à frente do Senhor. E com certeza, o autor e consumador da fé, ele não vai só nos ajudar em nível de salvação, mas ele vai nos ajudar em nível de consagração. E assim vai abençoar aqueles que devem ser eleitos, escolhidos para a glória do Senhor. Então, são essas, meus irmãos, as qualificações. A gente vê, são tantos requisitos.
às vezes podem nos acuar, mas Deus, com certeza, capacitou os homens de Deus lá atrás e com certeza vai abençoar a sua igreja daqui para frente, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos fortaleça, abençoe os diáconos, abençoe aqueles que serão eleitos e também que a igreja, de uma forma muito séria, em oração, em jejuns, até, como diz Atos 14, possa glorificar o nome do Senhor nessas eleições. Vamos colocar em pé, irmãos, e assim encerrar o culto ao Senhor, pedindo a bênção de Deus, para que nessas qualificações Deus levante servos para a glória do seu nome. Querido Senhor, muito obrigado ao Pai amado por este culto que nós pudemos prestar ao Senhor. Nós fazemos nos méritos de Cristo, onde o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E é por meio dele que nós estamos aqui. E, ó Pai amado, com certeza também é por meio de Cristo que nós podemos fazer as eleições e nos colocarmos à frente do Senhor. Sem ti nada podemos fazer, como foi colocado aqui. E com certeza, ó Pai, o Senhor mesmo é quem vai capacitar cada um dos teus servos para que eles possam ser eleitos e conduzir seus ofícios, o exercício do diaconato para a glória do Senhor. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um de nós, os irmãos que serão escolhidos, aqueles que não serão, mas que de certo modo que eles também, bem como toda a tua igreja, possam ser cheios do Espírito para glorificar o teu nome. E, ó Pai amado, estamos aqui às vésperas da eleição, que esta instrução também pastoreie a nossa vida, veremos mais aspectos, ó Deus, e que a tua igreja seja direcionada, capacitada, orientada a fazer isso não na carne, mas no Espírito. Ó Pai amado, fortalece a vida da tua igreja. Muito obrigado por este momento sublime, que diante das necessidades da igreja, tudo pareça bem aos olhos da comunidade e que o Senhor acrescente mais discípulos, acrescente mais pessoas e que o Senhor possa continuar abençoando toda a tua trajetória, toda a nossa trajetória aqui na igreja para a glória do teu nome. Muito obrigado por este culto, continua fortalecendo a vida da tua igreja, reaviva-nos, ó Pai, a cada domingo, a cada dia e que possamos, ó Pai, sermos consagrados para a honra e glória do teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por todas as bênçãos, por quem tu és na nossa vida, mas também te louvamos pelo que tu fazes e pelo que ainda podes fazer. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão por tudo e é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,